Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. XPML11 acabou? É o fim do fundo? Será que essa dívida gigantesca de mais de 537 milhões de reais pode colocar os dividendos em risco? Ou será que estão exagerando no medo? Se você investe no XPML11, ou está pensando em investir, fica comigo até o final desse vídeo porque eu li o relatório gerencial inteiro do fundo e vou te mostrar os 6 pontos mais importantes que realmente importam para quem é cotista. E já vou te adiantar uma coisa. Calma, não parece ser o fim do XPML11. Mas existem alguns pontos que merecem atenção, principalmente sobre dívida, distribuição e os próximos dividendos. Então assiste até o final porque no último ponto eu vou te falar se eu, olhando esses números, estaria desesperado ou tranquilo. Vamos começar pelo que todo cotista quer saber: o dividendo continua? A resposta curta é: sim. O XPML11 manteve a distribuição em 92 centavos por cota, o que já mostra uma certa consistência do fundo. E isso é importante porque estamos vivendo um cenário econômico complicado. Juros altos, consumo mais fraco, famílias endividadas. Mesmo assim, o fundo conseguiu segurar o rendimento. Agora, isso significa que está tudo perfeito? Não exatamente, porque manter o dividendo hoje não quer dizer que ele será igual para sempre. E isso nos leva ao próximo ponto. O próprio gestor do XPML11 falou algo muito importante no relatório. O varejo brasileiro teve uma retratação real de aproximadamente 3%, ou seja, o brasileiro está consumindo menos. E isso faz sentido. Hoje muita gente está atolada em financiamento, cartão, empréstimo. Inclusive o Banco Central mostra que uma parte enorme da renda das famílias está indo para a dívida. Então você poderia pensar: pronto, shopping vai sofrer, XPML11 vai despencar. Mas aqui vem algo interessante. Mesmo nesse cenário ruim, os shopping centers continuaram relativamente resilientes. Por quê? Porque shopping hoje não é só compra. É lazer, alimentação, cinema, entretenimento, conveniência. A pessoa talvez deixe de comprar uma roupa cara, mas ainda sai para comer, leva filho no cinema, resolve coisas do dia a dia. Ou seja, o shopping virou um centro de experiência. E isso ajuda o XPML11 a continuar gerando receita mesmo quando o consumo desacelera. Mas agora vem a parte mais importante: os números realmente confirmam isso? E aqui eu preciso ser justo com o fundo. Porque olhando os indicadores operacionais, o XPML11 ainda está crescendo. As vendas por metro quadrado subiram. O NOI, que é basicamente a geração operacional dos shoppings, também cresceu. As vendas nas mesmas lojas tiveram avanço. Os aluguéis das mesmas lojas também cresceram. Ou seja, apesar do cenário econômico mais fraco, os ativos continuam performando. E isso é muito relevante. Porque o grande risco de shopping é: loja vender menos, seta apontando para a direita, aluguel pressionar, seta apontando para a direita, fundo sofrer, seta apontando para a direita, dividendo cair. Mas até aqui, os números não mostram colapso. Eles mostram desaceleração? Talvez. Mas não mostram destruição. E isso leva a outro ponto que pouca gente está falando. Hífen. Esse ponto aqui é algo que muita gente ignora. O XPML11 terminou com aproximadamente R$ 2,63 por cota de resultado acumulado não distribuído. Traduzindo isso em português claro, é como se o fundo tivesse uma reserva financeira guardada. Uma espécie de colchão. Isso significa que, caso algum mês venha um pouco mais fraco, o gestor tem uma margem maior para trabalhar. Agora atenção, isso não significa garantia de dividendo. Não é dinheiro infinito, mas mostra que o fundo não está completamente no limite. E isso é algo positivo para o cotista. Só que agora chegamos no ponto que fez muita gente entrar em pânico. Sim, o XPML11 tem dívida. E sim, ela é grande em valor absoluto. Mais de 537 milhões de reais. Quando você vê esse número isolado, parece assustador. E eu entendo quem olha isso e pensa: acabou o fundo. Mas aqui entra um erro que muitos investidores cometem: olhar o valor sozinho.
Você precisa olhar a proporção. O patrimônio do fundo passa de 7 bilhões de reais. Então, quando você compara a dívida com o tamanho total do fundo, ela fica muito menos assustadora. Além disso, essa dívida foi usada para comprar ativos de shopping. Ou seja, não foi dinheiro queimado. Foi dinheiro usado para comprar imóveis que geram receita. Outro ponto importante: os vencimentos são longos. Não é algo explodindo amanhã. Tem vencimentos lá para frente. 2030, 2033, 2036. Então calma. Não parece um cenário de quebradeira iminente. Mas existe um risco? Sim, porque parte da dívida é indexada à inflação e juros. Se IPCA e juros permanecerem altos por muito tempo, isso pesa no resultado. E é justamente por isso que você precisa acompanhar o fundo, e não só receber dividendo e esquecer dele. Agora vem a pergunta principal do vídeo. XPML11 acabou? Na minha leitura do relatório, não parece nem perto disso. O fundo ainda apresenta dividendos consistentes, crescimento operacional, portfólio forte, shopping centers relevantes, reserva acumulada, dívida administrável para o tamanho do patrimônio. Agora, isso significa risco zero? Claro que não. Todo FII tem risco. E o investidor inteligente não é aquele que entra em pânico, mas também não é o que ignora sinais. O ideal é acompanhar evolução da dívida, comportamento dos dividendos, desempenho operacional dos shoppings, inadimplência e vacância. Mas olhando friamente, o relatório não parece um relatório de um fundo morrendo. Parece muito mais um fundo enfrentando um cenário econômico difícil, como praticamente todo o mercado, mas ainda conseguindo entregar resultado. Então, antes de sair vendendo no pânico, talvez valha mais a pena entender os números.